em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Nós estamos celebrando a 14ª semana desse tempo comum da nossa fé. Estamos refletindo através do Evangelho de São Mateus esses dias, Jesus que se preocupa com quem está doente, e se preocupando, Ele quer curar. A primeira leitura de hoje, ela é do livro do Gênesis. Ele conta a história, a partir do capítulo 37, dos filhos do grande patriarca Jacó. Jacó tem 12 filhos. O nome dos filhos de Jacó é o nome das 12 tribos de Israel. Só que essa história, ela destaca um filho, até o momento mais novo, enquanto não nasce o Benjamim. É a história do José. Nós conhecemos como José do Egito, que pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido. O texto que nós ouvimos hoje é quando o José já havia se tornado o administrador do faraó. Depois do faraó, era o José que governava o Egito. E ele recebeu um dom de interpretar os sonhos. Ele começou fazendo isso na sua família, não foi entendido. Ele depois, na prisão, interpretou os sonhos daqueles 2 que estavam presos, os que serviam o faraó. E no texto de hoje, ele vai interpretar o sonho do faraó. O faraó sonhou com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. O faraó sonhou com 7 espigas boas e 7 espigas más. E ninguém dos magos do faraó conseguiu interpretar o sonho. E disseram para ele, para o faraó, lá na prisão tem um tal de José que interpreta os sonhos. O faraó chama o José, conta o sonho e ele interpreta. Faraó, não são 2 os sonhos, é um só. Esses 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas, são 7 anos que o seu país vai passar de abundância. E as 7 vacas magras, espigas, são 7 anos de desgraça, de fome. Porém, o período da fome será muito maior, devastador. E a partir daí, o faraó constitui. É bonito porque no Evangelho Jesus vai constituir 12. O faraó constitui o José para cuidar de tudo. Olha como essa primeira leitura é tão parecida
com a pandemia que nós estamos passando. José, sabendo que os 7 anos de fome, de escassez, seria maior do que os 7 anos de abundância, o que ele fez? Nos 7 anos que vieram primeiro de abundância, ele foi capaz de organizar todo o Egito para guardar, estocar víveres, ou seja, alimentos. De modo especial aqui nós estamos falando do trigo, dele se faz tudo. Nesses 7 anos ele procurou organizar a casa para guardar esses víveres. Veio então os 7 anos de desgraça, de provação. Foi tão forte que ia acabando tudo. O povo estava passando fome. Só nesse trecho, a palavra fome aqui na leitura aparece 5 vezes. Com certeza morreu muita gente. O povo foi ao faraó. Faraó, nós não temos o que comer, dai-nos. O faraó disse para eles: ide a José e ele vai resolver. Essa frase nós usamos hoje também para São José. Diante de uma dificuldade, ide a José. Foi isso que o faraó disse para o povo: ide a José e ele vai cuidar desta fome de vocês. Hoje nós falamos isso também para São José: ide a José. E nós também na nossa vida, às vezes nós passamos tempo de abundância e tempo também de dificuldades. E às vezes, no tempo de abundância, nós podemos correr o risco de não nos fortalecer. Está tão bom a coisa, eu estou tão seguro, vou rezar para quê? Vou cuidar das minhas coisas para quê? E aí, quando vem o tempo de dificuldade, a gente esquece que a gente levou a vida, quando Deus nos deu a oportunidade, de qualquer jeito. Então o José vai vender para o povo do Egito esses trigos que foram reservados. Ao mesmo tempo, acontece a chegada dos irmãos de José no Egito, porque a fome foi tão grande que atingiu a terra de Canaã, aonde vivia a família de José. E eles foram ter com José. Quando chegaram, eles não reconheceram que aquele homem, chefe do Egito, aquele homem que é José, irmão deles, eles não reconheceram, mas o José reconheceu. E o José, para não se rebelar, ele falava através de intérprete. O que significa hoje essa leitura dos irmãos? Às vezes, Deus dá sinais na nossa vida e a gente não aproveita. O dia que os irmãos maquinaram para vender José, um dos irmãos, chamado Rúben, avisou: não faça mal a ele, não faça mal a José. E hoje, na leitura, eles vão ser presos. E quando eles são colocados na prisão, porque José só deixa eles ir embora se um ficar preso e trazerem o seu pai Jacó até ali. E diante dessa prisão, começa a cair a ficha
dos irmãos, vem o reconhecimento do erro que eles fizeram. Eles dizem assim: nós estamos sendo castigados pelo mal que nós fizemos ao nosso irmão José. Rubem não tinha avisado. Nós somos merecedores desse castigo, diz os irmãos de José. Não vamos continuar a história agora, porque é um trecho longo, né? Mas é isso. Às vezes também, um dia cai a ficha. Nossa, Deus me avisou, Deus me mostrou sinais para não ir nesse caminho, para não fazer esse mal, e eu fiz. E às vezes vem sobre nós também a consequência. O Evangelho de hoje, a gente poderia dizer assim: não é simplesmente o chamado dos 12. Vocês lembram como terminou o Evangelho de ontem? Jesus viu uma multidão, eles estavam como ovelhas sem pastor. Ele teve compaixão. Chamar os 12 apóstolos do Evangelho de hoje é a resposta da compaixão. Ao ver que estão como ovelhas sem pastor, Jesus quer colocar os 12 como pastor dessas ovelhas. A leitura de hoje começa dizendo que é o próprio Jesus que chama. Ele chama, e olha, que chamou pelo nome, alguns até com referência: esse é irmão do fulano, aquele é filho de tal pessoa, aquele foi o traidor, esse tinha esse apelido. Jesus chama cada um pelo nome. Ele conhece cada um deles, e são pessoas com defeitos, com erros. E aqui o principal não é pensar que esses 12 homens são frágeis, são pecadores. Há algo mais importante: esses homens, no seguimento de Jesus, foram pessoas que se abriram para a graça. Diante dos seus defeitos, eles se abriram para Jesus trabalhar aquilo que era defeito. Todos nós, como os apóstolos, temos nossos defeitos. Jesus já disse várias vezes: eu não vim para os que têm saúde, mas para os doentes. Ele disse que quando Ele chama, é Ele que vai capacitar. Então não tenha medo, como os apóstolos, de responder o chamado. Jesus sabia que aqueles homens, se fosse fazer um concurso, qualquer concurso público, entrevista de trabalho, é muito certo que eles seriam reprovados. Mas Jesus não reprova, porque Jesus, Ele trabalha com os nossos defeitos, mas para isso eu preciso me abrir para essa graça de Jesus trabalhar em mim. Depois que Ele chama cada um pelo nome, Ele cuida, cada um tem a sua identidade. Olha que bonito, os apóstolos são iguais? Não são. Essa que é a beleza. A igreja é bonita, essa assembleia aqui é bonita pela sua diversidade de dons, de carismas. E depois de chamar, Ele vai dar poder. Todos nós batizados também em Cristo, nós temos poder. Quando nós perdoamos, nós temos poder de curar. Mas aqui também o poder é o poder para os 12. Nós podíamos dizer assim, é o poder da ordem, daqueles que são ordenados. Jesus deu o poder
de expulsar demônios, Jesus deu o poder de curar toda doença e enfermidade. Ao chamar, Jesus capacita. A você está dando poder, não um poder onde vocês se sobressaiam mais do que os outros, mas é um poder de serviço, expulsar demônios, curar. Nós hoje, padres, quando ungimos com o óleo da unção, é o óleo da cura, poder da ordem, e depois disso ele vai enviar. Primeiro ele chama, depois ele envia. E ele diz nesse envio que eles não devem ir aonde moram os pagãos e nem nas cidades dos samaritanos. Nós sabemos que o judeu ele tem uma divergência com o pagão e com o samaritano. A gente pode achar estranho, nossa, mas Jesus está impedindo que eles vão nos outros lugares? É claro que não, porque nós sabemos que Jesus mesmo sentou com uma mulher samaritana. Os apóstolos vão em todos os lugares, mas aqui hoje ele está dizendo que a missão é para ir à casa de Israel. É uma missão não ad gentes, mas ad intra. Ide para os dentro da casa. Se nós fôssemos trazer isso para hoje, estaria dizendo para nós: cuide também dos que foram batizados, mas nunca foram evangelizados. Foram batizados e por algum motivo se afastaram. Traga eles. E olha o que ele manda anunciar. Não é simplesmente um chamado de carência. Você está afastado, tem que voltar. Não é só isso. Ele está dizendo para ir e dizer para eles assim: o reino de Deus está próximo. Ide à casa de Israel e dizei para eles: o reino de Deus está próximo. Nós também precisamos dizer para quem tem afastado, para quem está afastado. E às vezes a gente, a nossa casa, olha, o reino de Deus está próximo. Não perca mais a oportunidade de buscar Jesus, de se abrir à graça da Santa Missa, dos sacramentos, porque o reino de Deus está próximo. Ele pode passar por nós e a gente perder a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.